Olá, professores. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Santo André. Espero que o dia de hoje seja muito proveitoso para vocês, porque é um assunto muito interessante. Bom, nós vamos falar hoje, sobre o novo ensino médio, mas pensando nessa questão, integração entre mapa e materiais da SEDUC e do PNLD. Então, pensando nessa interação, de otimizar aquilo que a gente tem de material na escola, e utilizar isso para aplicar com os nossos estudantes no desenvolvimento dos mapas, tá certo? Bom, qual que é o objetivo dessa pauta? É orientar os professores do ensino médio com aulas de aprofundamento no itinerário formativo, bem como o professor coordenador, o PC, o professor coordenador geral, o PCG, e professor coordenador de agrupamento escolar, o PCAE, quanto ao uso dos materiais disponibilizados pela SEDUC e materiais do PNLD existentes na escola, para o planejamento das aulas, das mesmas, dessas aulas, junto aos alunos, a fim de potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Muito bem. O que nós percebemos, os coordenadores de vocês, eles vêm à diretoria, eles participam dos encontros a respeito do novo ensino médio, e o que nós percebemos, O que era um ponto de atenção? Um deles era o pedido para, assim, que tipo de material os professores vão utilizar com os alunos, com os estudantes, uma vez que o mapa é para o professor. Então, na formação geral básica, nós temos o currículo em ação, para auxiliar, como apoio. E no mapa, a priori, não existe isso. Então, como é que eu vou fazer? Então, essa era uma das solicitações. A outra solicitação, gente, é a respeito dos livros do PNLD, que ficam lá na escola, e muitos coordenadores, nos falaram assim, como é que nós vamos utilizar isso? É para jogar fora? Então, a gente precisa pensar nessa otimização, tá certo? Então, esse é a grande orientação do dia, tá? Bom, então, retomando, o que nós temos? A gente vai fazer um link entre o planejamento, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que planejar. E no caso do professor, o planejamento é o plano de aula. E também é outro assunto que já foi discutido aqui, já foi orientado para os PCs. Então, se vocês tiverem dificuldades, se vocês tiverem dúvidas, procurem os PCs de vocês, porque eles estão capacitados a orientá-los, tá certo? E a relação desses materiais, do plano de aula com os materiais. Quais materiais? Os materiais que a SEDUC nos proporciona, os materiais do PNLD, e se eu precisar de um material complementar, quem é que me garante isso? É o PDD, é ele que vai fazer, vai nos trazer a possibilidade de compra de materiais outros, que não estão no dia a dia tão corriqueiramente na escola. Só que para isso, professor, é necessário que você planeje, e você tem que planejar, fazer esse seu plano de aula com uma boa antecedência, porque a aquisição dos materiais, às vezes, leva tempo, e também, como é uma verba específica, ela tem um tempo para ser utilizada. Então, se a gente perde esse tempo, esse timing, a gente não consegue adquirir esses materiais. Então, se faz necessário que o professor, que você, professor, faça o seu planejamento, faça o seu plano de aula com antecedência, tá bom? Bom, então, vamos pensar aqui qual que é o foco, com relação a esse planejamento e esses materiais. Eu vou partir do mapa, porque ele que é o nosso orientador dentro dos aprofundamentos,
e eu vou procurar, eu vou detectar nos materiais do PNLD e da SEDUC apoio pedagógico para realizar esse planejamento e desenvolver esses componentes curriculares dos aprofundamentos nos itinerários formativos, tá certo? Então, o meu grande norte é o mapa. Bom, nesse momento, eu tinha que fazer uma escolha de mapa, que mapa que a gente vai utilizar. Então, a gente pegou aqui o mapa, meu papel no desenvolvimento sustentável. E por que esse título, né? Por que este aprofundamento? Porque ele é um dos que foram mais indicados, né, pelas escolas que estão sendo desenvolvidos, na verdade, nas escolas aqui da diretoria de Santo André, tá certo? Então, a justificativa do porquê esse título é porque ele é um dos mais escolhidos indicados pelas escolas e automaticamente acreditamos que pelos estudantes, tá certo? Eu vou trazer aqui para a gente pensar esse mapa, né? Meu papel no desenvolvimento sustentável. A minha unidade curricular 1, qual é? Ela se chama Água e Energia. Então, vamos fazer um parênteses aqui. O que acontece? Eu tenho que, ao final do semestre, fechar uma menção única de todos os componentes curriculares para essa unidade curricular, né? Pensando em avaliação lá no futuro. Então, eu preciso saber qual é o nome dessa unidade curricular. Isso é importante nesse momento, tá certo? Então, essa unidade curricular, que é a unidade curricular 1, Água e Energia, que para as escolas que são PEI, pode ser a unidade curricular 7, tá certo? Por conta de ter mais uma unidade curricular. E aí, se ela for unidade curricular 7, ela é anual, né? Único caso exclusivo, na PEI anual, tá certo? Para PEI de 9 horas. Bom, então voltando. Nessa unidade curricular, que se chama Água e Energia, desse mapa, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável, eu tenho 4 componentes curriculares, tá certo? O primeiro deles é zoonoses tropicais, ele tem 2 aulas semanais, a licenciatura prioritária é biologia e a alternativa é biologia. Então, em zoonoses tropicais, a gente tem exclusivamente professor de biologia trabalhando, tá certo? Energias limpas, também 2 aulas. Como prioritária está o professor de física e como alternativa o professor de química. Depois nós temos estatística na saúde, que são 4 aulas semanais, né? E aí a gente tem licenciatura prioritária e alternativa também matemática, ou é matemática ou é matemática. E o último componente, que é a água solvente universal, que são 2 aulas semanais, prioritariamente para química e alternativamente para química, tá? Então, a gente tem esse panorama aqui dentro dessa unidade curricular. E aí, professores, o que acontece? O que é muito importante sempre, independente... Eu vou fazer um recorte aqui de um único componente. Porém, o que é importante a gente sempre lembrar, nunca perder de vista, é que eu preciso trabalhar em conjunto com os meus colegas dos outros componentes curriculares. E, para isso, eu preciso desse quadro integrador, que ele é que vai ser o norteador desse trabalho. E mais do que a gente também tem que se lembrar, eu preciso trabalhar o quê, eu tenho que trabalhar o como e eu tenho que trabalhar o quando, porque eu preciso andar junto com os meus colegas professores. Porque essas turmas precisam estar vendo esses conteúdos, vamos chamar assim, né, desenvolvendo essas habilidades e competências dentro de um mesmo período. Senão, perde-se a objetividade, perde-se, na verdade,
tudo aquilo que foi projetado para que o nosso estudante conseguisse realizar. Então, é muito importante. Ah, mas, puxa vida, e se eu tiver algum problema, eu faltar? Então, professor, você precisa reformular o seu planejamento e ver o que é mais importante. Só que você não vai conseguir fazer isso sozinho, você tem que conversar com seus colegas para ver em que tempo você vai fazer isso junto com seus estudantes. Então, acho que o grande desafio dos aprofundamentos curriculares dentro dos itinerários formativos é esse. Eu não trabalho sozinho em momento algum. Né? E isso para nós é um grande desafio, porque o professor sempre foi um pouco solitário, eu faço na sua disciplina, né? Eu fecho a minha porta e eu trabalho como eu quero, e a gente percebe que dentro dessa proposta, isso não funciona, tá certo? Então, vamos lá. Bom, qual o componente que foi selecionado? O componente 3, Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. Claro, essa que vos fala é de matemática, eu não poderia estar comentando sobre outro componente curricular, eu não tenho essa expertise, né? E seria muito complicado. Eventualmente, a gente pode até conseguir falar sobre, né? Algo que não é tanto do nosso métier, porém, a nossa preparação é muito grande. Nesse momento, todos os nossos esforços estão voltados para quê? Para desenvolvimento dos nossos componentes curriculares dentro dos itinerários. Então, eu fui e vou trazer aqui para vocês um componente de matemática, mas eu quero deixar claro o seguinte, o movimento do que vai ser feito aqui dentro desse componente é o mesmo que vocês precisam ter para qualquer outro componente curricular. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, então a gente tem aqui Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. Ela tem uma duração de 60 horas, são 4 semanas, tá certo? Os professores nós já vimos que são matemática e física. Quais são os objetos do conhecimento? Então, aqui eu vou falar, né? Objetos do conhecimento é onde conversa lá com o nosso conteúdo que a gente está tão acostumado. Estatística descritiva. População, amostra, medidas de tendência central de dispersão e gráficos, pesquisa de campo e bibliográfica sobre temas do meio ambiente e saúde. Quais são as competências e habilidades da formação geral básica a serem aprofundadas? Então, a competência 2 e a competência 4. A competência 2, né, é o pensamento científico crítico e criativo. A competência 4 é comunicação. E aí, na competência 2, o que nós temos, né? O que eu vou fazer dentro dessa competência? Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Com relação à minha competência 4, que diz respeito à comunicação, o que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar diferentes linguagens para expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, né? Entre mim e os meus companheiros, tá certo? Lembrando, quando a gente vai fazer o plano de aula, eventualmente você pode falar assim, olha, mas eu vejo que eu vou desenvolver muito mais do que só essas competências, a 2 e a 4. Ok, só que você tem que garantir a 2 e a 4, tá bom? Você pode ir além, o que você não pode é ficar, né, não garantir o mínimo. Então, eu tenho que garantir que dentro desse processo, desse componente 3, né, de estatística na saúde pública e meio ambiente, eu consiga desenvolver essas duas habilidades, tá certo? Bom, aí a gente tem 3 habilidades de matemática, tá certo? Eu não vou entrar nesse momento em cada uma delas,
Dentro das habilidades relacionadas aos eixos estruturantes, eu tenho essas outras habilidades, são 5 habilidades também, que precisam e serão desenvolvidas ao longo desse componente curricular em sincronia com os demais, dentro desse aprofundamento. E aí, pessoal, a grande jogada é, cadê a integração entre os materiais que eu tenho disponível na escola, né? Eu só vou lembrar para vocês o seguinte, cada atividade, ela tem a seguinte estrutura lá no mapa: introdução, desenvolvimento e sistematização. Nenhuma dessas etapas podem ser esquecidas, podem ser não trabalhadas, né? Eu preciso fazer a introdução, o desenvolvimento, que é o coração dessa atividade, mas se eu não fizer o fechamento, eu não crio sentido para isso. Para depois a gente ter uma continuidade, para que ele efetivamente tenha aprendido o nosso estudante. Então, é importante a gente fazer isso, né? Então, a gente às vezes pensava que o que eles iam fazer, né, o conhecimento que cada estudante vai tirar era dele e único exclusivamente dele. Não, eu preciso fazer a síntese daquilo que foi trabalhado. É muito importante, tá bom? Muito bem. Nesse quesito, nós temos assim, então, ó, estatística na saúde pública, a primeira atividade, como é que está lá descrito lá no nosso quadro integrador? Verificam o impacto de dados estatísticos, solucionam curadoria a partir de fontes confiáveis. Qual que é o eixo estruturante dessa atividade? Investigação científica. Então, só tem um eixo estruturante sendo trabalhado de forma objetiva aqui. Então, na minha introdução eu tenho 4 aulas, no meu desenvolvimento eu tenho 8 aulas, e na minha sistematização mais 4 aulas. E a respeito dessa estrutura das atividades, eu não vou voltar a falar porque todas são a mesma. 4 aulas de introdução, 8 aulas de desenvolvimento e 4 aulas de sistematização. Veja, você tem 4 aulas para sistematizar esse conhecimento. Você não pode de forma alguma deixar isso de lado. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nessa atividade 1, lá na parte do desenvolvimento, lá na página 57 do mapa, nós temos assim: para começar, propõe aos estudantes a elaboração de um mapa mental, em que o tema central é saúde coletiva, e aí ele continua. Muito bem. O que nós temos, né? Para saúde, no caso, desculpa, para mapa mental, a gente pode buscar no material de orientação de estudos, o volume 2. A situação de aprendizagem 2, ela traz o seguinte, ó, representando as ideias do texto. E aí vocês vão falar assim para mim, mas Cristina, esse é o material do ensino integral. Eu não tenho, a minha escola não é integral. Muito bem, pessoal. Só que vamos lembrar, primeiro, é o material da rede, está lá disponível. Segundo, tudo bem, ele pode não estar disponível fisicamente porque você não é PEI, mas segundo, né? O que nós temos? Para o professor de orientação de estudos, que nós temos, né, dentro do nosso novo ensino médio, qual é o material que a SEDUC orientou que os professores utilizassem? Orientação de estudos da PEI. É esse o material que está disponível nesse momento para se trabalhar. Então, todos nós professores temos acesso a ele. Então, em vez de eu ficar me preocupando, muitas vezes eu não tenho tempo de buscar materiais e sites para falar de mapa mental, porque vai ser importante que o estudante desenvolva isso. E muitas vezes os professores não têm assim tanta intimidade, eles precisam de um passo a passo também para trabalhar com os nossos estudantes. Então, a gente traz aqui. Nesse material da PEI, né, do PEI, desculpa, nós temos 2 atividades, e ele vai falar de mapas conceituais e mapa mental. Então, é importante que você verifique qual é o ponto que o seu estudante se encontra, para ver se você precisa falar de mapa conceitual também, ou não. Ou se todo mundo entende a diferença entre mapa conceitual e mapa mental, né? Porque nem sempre isso fica tão claro.
O que é interessante? Nessa atividade 2 de mapas conceituais, dentro do caderno do professor de orientação de estudos, ele traz para nós os recursos, ele traz para nós as metodologias, e depois ele vai trazendo as características do mapa mental, tá? Como é que você vai fazer esse mapa conceitual? Como é que você tem que pensar para que você vai fazer isso, tá certo? E ele vai trazendo essa construção, como é que essa construção pode ser feita, tá certo? Então, aí a gente consegue perceber que tem todo um passo a passo para que seja aplicado. E, finalmente, mapa mental, né? Se eu falei mental anteriormente, me desculpem, a gente tem lá na página 54 também, tá? Recursos, metodologias e estratégias. E aí ele vem, como é que você vai fazer? Ele traz um mão na massa para você poder fazer esse mapa mental junto com os seus estudantes. E ele traz para saber mais, né? Então, é muito importante isso. É claro que talvez você tenha em sala de aula alunos que dominem isso. E aí aproveite para eles te ajudarem os colegas, né? Mas se não acontecer, né, é importante que eles desenvolvam isso, porque é a proposta, tá bom? Muito bem. E ainda na atividade 1, ainda na página 57, ele coloca assim, ó, no desenvolvimento. Vamos iniciar uma curadoria de artigos científicos, notícias, entre outros, a partir de fontes confiáveis. E aí, eu trouxe, né, na minha pesquisa, esse material aqui de apoio. É o PNLD, Projetos Integradores. Então, vamos lembrar. O ano passado, no PNLD, do ensino médio, foi escolhido projetos integradores, vocês tiveram que fazer a opção lá por 2 deles, né, 2 títulos de projetos integradores. Nesse material de projetos integradores, vinham 6 projetos, tá certo? E no material, né, no material didático, todo ele foi estruturado por área, e aí existiam 6 títulos. E esse material todo está lá disponível na escola. Talvez você não tenha esses que nós vamos indicar aqui, mas você tem material para trabalhar, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Ele pede para que seja feito, né, uma curadoria de artigos científicos. E aí, eu trouxe aqui, dentro dessa proposta de projetos integradores, ele fazendo o estudo de dados e agrupamentos. Tá bom. E aí, o tema lá se chama Todos Pensam Como Eu? E ele traz um questionamento inicial, ele vem falar das fake news, mais uma vez, vamos falar de fake news, tá certo? Porque se ele está pedindo para fazer uma curadoria, ele tem que entender que não é qualquer fonte. Qual é a fonte confiável? Eu não posso trazer uma fonte que não é confiável, tá certo? E aí ele traz todo a questão, olha, como identificar uma fake news, né? Como que os pesquisadores elaboram os métodos para identificar essas fake news, tá certo? E ele vai trabalhar depois a questão da pesquisa, né? Como é que é feita uma pesquisa, né? E depois perguntas e forma de fazer a análise. Tudo bem? Então, esse aí foi com relação ao atividade 1, eu dei 2 toques para vocês, né? Coloquei 2 exemplos aí de como utilizar o material que a gente tem disponível. Na atividade 2, o que ele traz, né? Que os estudantes vão planejar, eles planejam uma pesquisa. Então, eu tenho que, novamente, né? Aqui, o que eu vou trazer? Eu vou trazer de novo um exemplo do PNLD de projetos integradores. Esse aqui é o livro Mais Ação Escola e Comunidade, Matemática e Suas Tecnologias, da FTD. E nessa proposta aqui,
ele vai ter que, como ele precisa planejar uma pesquisa, aqui a gente tem olha, resultados de pesquisa, como são obtidos e divulgados, tá? Então, o que nós vamos perceber aqui? Ele traz, ó, pesquisa de opinião, o que é, tá certo? O que é uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa? Etapas de uma pesquisa, não é que ele tem que fazer, ele tem que planejar uma pesquisa, as etapas de uma pesquisa, está aqui para ele a orientação, tá certo? E como é que eu vou fazer o questionário de pesquisa? O que eu pergunto numa pesquisa, né? Não é mesmo? E aqui ele traz aqui, olha, uma questão a respeito das questões, né? Que tipo de questão? Porque se eu vou fazer uma pergunta, essa questão ela vai ter uma única resposta, ela é de múltipla, ela é uma questão com escala, o que é isso, né? Muitas vezes os nossos estudantes até vêm, têm contato, mas não sabem efetivamente o que, assim, formalmente, o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, tá certo? Então, é bem importante também essa nossa ideia aqui. Lá na atividade 3, o que está sendo proposto? Então, veja bem, eu trouxe duas sugestões para a atividade 1, uma sugestão para a atividade 2. E aí, pessoal, é claro, vou voltar a falar, para que não se perca. Eu tenho que verificar quais são os títulos que estão disponíveis para mim lá na escola. Aquela coisa, né, de que eu entrego o livro para o aluno e está tudo bem, e ele vai utilizar o ano inteiro e tal, de fio a pavio, da página 1 à página 200 na sequência, isso não nos cabe mais. Nesse momento, isso não vai acontecer no ensino médio. Então, realmente, eu vou lá, eu vou buscar aquilo que é importante como apoio para ser desenvolvido naquele momento, dentro da proposta que eu tenho do mapa. Tá? Então, é importante que vocês percebam isso e vão buscar, dentro do material que vocês têm disponível lá na escola, o apoio para o estudante. Né? Claro, gente, eu poderia estar fazendo tudo aquilo que eu já falei para vocês, única e exclusivamente estando com um computador na minha frente, com uma internet livre. Isso estou falando com relação aos nossos estudantes. Estou falando nem da questão do planejamento do professor, estou dizendo já no desenvolvimento de sala de aula. Então, vamos ser realistas. Todos os nossos estudantes têm computador para desenvolver o tempo inteiro? Ainda não. Vamos supor que tenham. Aí eu te pergunto, a internet lá da sua escola está 100%? Ela consegue? Ela tem capacidade para aguentar todos esses acessos ao mesmo tempo? É muito difícil ainda, infelizmente. Né? A gente quer chegar no momento em que isso não seja um empecilho, mas nesse momento ainda é, e é grande. A gente tem escola que não está conseguindo acesso à internet por N motivos, enfim. Mas a gente precisa entender que eu tenho um material e que esse material está lá para ser utilizado. Então, eu preciso fazer as minhas pesquisas com esse material. Se você perceber que você escolheu, né, que foi indicado um material que nem te ajuda tanto assim, talvez esse material não converse tão diretamente com os aprofundamentos, com o itinerário que a escola indicou e automaticamente que os alunos escolheram. Né? Aí é uma outra conversa. Mas a gente precisa verificar aquilo que está disponível. E ali está tudo disponível para o estudante. Então, a gente vai fazer de forma desplugada, vamos colocar assim, essas atividades, conseguir fazer com que elas aconteçam, tá bom? Então, voltando aqui, ó, atividade 3. O que eles vão fazer? Eles analisam uma pesquisa amostral e sua viabilidade, selecionam instrumentos de coletas de dados e exploram técnicas de seleção de amostras. Então, veja, se eu pensar só na matemática, só os meus instrumentos, só as minhas ferramentas de matemática não resolvem isso. Eu preciso que ele seja crítico, eu preciso que ele entenda o que está acontecendo ali dentro dessa
análise. Eu estou pedindo para ele analisar, para ele selecionar, né? Então, vai muito além do que só a técnica, vamos colocar assim, da matemática, tá bom? Muito bem, então aqui na atividade 3, a gente tem também lá no desenvolvimento, na página 70 do mapa, a tabela contém as 3 opções de técnicas para determinação de amostra, as características de cada técnica. Então, ele traz as características de cada técnica, tá certo? De amostragem. E aí a gente foi buscar um outro título que converse com isso. Então, olha, eu falei do caderno do professor e depois eu falei em 2 projetos integradores. Aqui eu vou trazer uma obra didática, que é a obra Diálogo, Matemática e Suas Tecnologias, volume 5, de Estatística e Probabilidade, da editora Moderna. Então, ele traz aqui para nós, né, dentro dessa questão, tanto a questão de estatística como gráficos e tabelas. Então, ele vem falar, né, de novo, ele vai trazer quantos somos, como eu faço para estudar estatística, o que são variáveis estatísticas, o que é população, o que é amostra estatística, e a questão, toda a questão de gráficos e tabelas. Então, lembrando, quando o nosso estudante tiver percorrido todo o nosso currículo paulista, desde os anos iniciais, ele vai ter, assim, uma intimidade maior com a questão de estatística. Mas, se os estudantes tiverem uma grande dificuldade, esse material ajuda muito, porque ele traz tudo ali para a gente poder trabalhar com eles, tá certo? Principalmente nessa questão dos gráficos. Como é que eu leio um gráfico? O que esse gráfico está me comunicando? O que é necessário ter num gráfico que a gente sente tanta necessidade, tá certo? Olha lá, estudando gráficos e tabelas, como é que eu vejo uma tabela, como é que eu leio uma tabela, tá certo? Isso é muito importante. Bom, na atividade 4, qual vai ser a proposta? Que os estudantes realizem coleta de dados, usem ferramentas digitais para elaboração de planilhas e realizem análise estatística. Então, aqui, pessoal, ele está dizendo que eles precisam usar ferramentas digitais para a elaboração das planilhas, então, planilhas eletrônicas. E no mundo atual, é muito importante saber mexer, né, com planilhas eletrônicas. E eu vou dizer para vocês que dentro do próprio repositório do Centro de Mídias, tem muita coisa também a respeito. Dá uma olhadinha lá que você vai ver que tem bastante coisa também que pode te auxiliar, tá bom? Então, vamos ver. Lá em desenvolvimento, na página 77 do mapa, ele traz assim, ó, a moda e a média aritmética são 2 medidas utilizadas para caracterizar a pesquisa de determinado grupo de valores. A mediana corresponde ao valor que está no meio da amostra e ali ele continua. Então, a gente trouxe esse livro aqui, né, a proposta do Conexões, Matemática e Suas Tecnologias, aqui é o volume 3 de Estatística e Probabilidade. Muito bem. E aí ele vai trazer as medidas de tendência central, média aritmética, média ponderada, moda, mediana. Tá? Então, é muito importante isso. E ele traz também todo o como fazer, entender o que acontece ali, como é que você consegue esses índices. E será que esse índice é o melhor para você resolver lá a sua questão, a sua pesquisa, né? Então, ainda na página 77 da atividade, né, na atividade 4, está assim, ó. Nas situações em que a média é insuficiente para caracterizar uma distribuição, utilizam-se as medidas de dispersão de dados em torno da média, ou seja, variância e desvio padrão. E nós temos também, ó, medidas de dispersão, ele vai trazer o que é amplitude, o que é desvio médio, né? Na verdade, como eu quero, o meu foco é o desvio padrão, eu posso passar mais rapidamente por isso, né? Desde que eu perceba que eles entendam o que eu estou fazendo, tá certo?
E aí a gente vai entrar em variância e desvio padrão. E, finalmente, gente, lá na atividade 5, o que é pedido? Para os estudantes refletirem e analisarem sobre os dados coletados, retomarem e analisar, né, o projeto de pesquisa estatística, sistematizam, olha, eles vão sistematizar o processo em forma de relatório e divulgam os relatórios da pesquisa. E em todos os outros, nas outras atividades, o meu eixo estruturante tinha a ver com a investigação científica, e agora o meu eixo estruturante muda. O meu eixo estruturante agora é mediação, e intervenção sociocultural. Tá certo? Então, o meu foco mudou, eu estava só ali na questão da investigação científica, e agora o meu eixo estruturante muda. Tudo bem? Então, ó, lá na página 82, tá assim: os estudantes farão a sistematização do resultado da pesquisa realizada. Sugere-se que considere os seguintes pontos característicos de um relatório científico. E aí ele diz o que é interessante para que se veja. Para finalizar, pessoal, a gente vai retornar a esse material aqui do ensino integral de orientação de estudos, que ele traz lá na situação de aprendizagem 4, o texto de divulgação científica. Dentro da sua atividade 3, tá certo? Ele vai trazer o artigo científico. E esse material, embora ele seja tanto para anos finais como para o ensino médio, esse item é exclusivo para o ensino médio, tá certo? Então, ele vai trazer de novo, né? O que é o artigo científico, quais são os procedimentos de investigação, eles já fizeram isso, né? Agora, a gente pode usar esse material para rever, para eles sistematizarem o que eles fizeram, tá certo? Como é que eu faço a produção de um artigo científico? Quais são os itens de um artigo científico? Ali, ele está pedindo alguma coisa que talvez não bata tanto com essa sequência aqui. O professor pode se utilizar disso e fazer, né, a sua síntese, qual é a sequência que ele acha mais interessante para um artigo científico. E o desenvolvimento e apresentação dos resultados. Não adianta fazer um artigo e simplesmente eu tenho que garantir que ele comunique alguma coisa, tá certo? Isso é muito importante. Bom, para finalizar, para a gente sistematizar aqui o nosso encontro, a gente partiu da ideia de construir um plano de aula. O plano de aula, ele ficou ali, ó. Eu vou fazer a minha pesquisa dos materiais a partir de um plano de aula, tá certo? Para o aprofundamento no itinerário formativo, eu vou utilizar os materiais disponibilizados pelo SEDUC e os materiais do PNLD existentes na escola, e vou realizar uma curadoria para potencializar o projeto de ensino-aprendizagem. O que eu tenho de material que eu posso utilizar? Falei várias vezes essa frase aqui nesse nosso encontrinho, tá certo? Olha, foi utilizado como pano de fundo a área de matemática e suas tecnologias. Mas o que você tem para fazer, o que você tem para considerar é da mesma forma, tá certo? Nos outros componentes curriculares de todos os itinerários, tá certo? O importante é o movimento de pesquisa que você vai fazer e a relação entre o mapa e os materiais. Para quê? Para você realizar o planejamento das suas aulas de aprofundamento. É isso, pessoal, tá certo? Que a gente tinha para conversar com vocês. Se vocês sentirem necessidade de alguma dúvida, se o seu PC não conseguir te ajudar por algum motivo, junto com ele, entre em contato lá com o Núcleo Pedagógico, que nós estamos sempre à disposição para estar falando com vocês, tá? Eu sou a Cristina Chacur, PCNP de Matemática, e deixo aqui meu abraço a todos e bom trabalho.